No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os melhores livros publicados nos últimos 5 anos. Bom, como eu perdi a oportunidade de comentar aquelas listas super faladas, né, publicadas pelo New York Times, enfim, há algum tempo, decidi comentar essa lista aqui que é recente e que eu encontrei esses dias. Antes, os recadinhos de sempre, né, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e também vou agradecer aos membros do Clube da Manita. Se você quiser fazer parte do meu clube de leitura ou quiser saber mais sobre o projeto, o link tá aqui na caixinha de descrição. Então vamos lá. Semana passada, a Renata Petengil, que é editora da Record, ela compartilhou essa lista de livros, né, porque ela foi a responsável pela edição dos 2 primeiros lugares aqui no Brasil, e eu não sabia que essa lista tinha saído e descobri por meio dela e também não vi mais ninguém comentando sobre, então decidi fazer esse vídeo. Essa lista reúne os 60 melhores livros publicados nos últimos 5 anos, de acordo com os leitores do Goodreads. Acho que vocês conhecem essa rede social, mas para quem não conhece, ela é uma rede social para leitores que nasceu antes do Scooby, aqui no Brasil, né? O Goodreads não é brasileiro, eu acho que é americano, mas enfim. E o mundo inteiro usa o Goodreads, eu inclusive sempre usei, né? Desde que eu comecei a registrar as minhas leituras em, sei lá, 2011, por aí, eu já entrei no Goodreads e tentei usar Scooby, mas como todas as minhas leituras já estavam no Goodreads, eu acabei nunca migrando de fato e estou lá no Goodreads desde então. E mesmo sendo, né, usuária assídua dessa plataforma e estou sempre lá registrando as minhas leituras, não me deparei com essa lista, né? Me deparei, como eu disse, no post da Renata. E aí decidi trazer aqui para vocês, comentar com vocês. É uma lista que vocês vão ver que tem bastante livro hypado, bastante livros que a gente realmente está lendo ou esperando chegar, porque é isso, né? Uma lista feita de acordo com a opinião dos membros, né, do Goodreads. Então é bem legal, assim, porque é uma lista muito acessível, né? Eu lembro que aquela primeira lista, acho que do New York Times, né, que saiu, muita gente comentou que eram livros mais de alta literatura, né, considerados de alta literatura, enfim, essa foi uma polêmica, e essa é uma lista bem para gente que está acompanhando as novidades, né, do mundo literário. Então, eu achei isso bem interessante. Não vou comentar os 60 livros, até porque não li todos, né, acho que eu li 17, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar todos os livros que eu li, muito rapidamente, para a gente não ficar aqui eternamente, e vou comentar os 10 primeiros, né, tanto os que eu li quanto os que eu não li, para vocês saberem qual é o top 10. Então, para fazer essa lista, o Goodreads reuniu os livros que foram mais marcados como quero ler, lendo ou lido, e também todos esses livros tinham que ter média de avaliação de pelo menos 3,5 estrelas, e esses livros foram ranqueados baseados nesses 2 critérios, em ordem de popularidade, sem classificação por gênero ou outras categorias, tá? Então a gente vai começar de trás para frente. Vou começar falando aqui do penúltimo da lista, que é Os Prantos no Mercado, da Michelle Zauner, que era um livro que eu queria muito ler. É uma autobiografia, aliás, é um livro de não ficção, né, em que ela fala sobre a perda da mãe, sobre o luto pela mãe, né? Então, e ela é uma cantora, na verdade, né, que tem ascendência asiática, coreana, no caso, e eu fiquei muito curiosa, na verdade ela é coreana, se não me engano, eu fiquei muito curiosa para fazer essa leitura porque são todas coisas que eu gosto, né? Representatividade asiática, a perda da mãe, né? Coisas que eu gosto, assim, né? De ler sobre. E esse processo do luto e ainda uma não ficção, que eu acho que a gente sempre se conecta mais de alguma forma. E não vou dizer que eu não gostei do livro, foi uma leitura que valeu a pena, um livro bem escrito e as memórias dela são interessantes, mas eu realmente não consegui me conectar da forma que eu esperava, né? E tá tudo bem, porque cada um vive o seu luto de uma forma, é um processo, não vou nem dizer longo, é um processo eterno, eu acho, e que, claro, é muito mais intenso nos primeiros anos, e não cabe a gente ficar comparando, né? Mas é claro que numa leitura, assim, quando a gente lida, quando a gente entra em contato com a dor do outro, a gente acaba, bom, não tem outra palavra, comparando, né? E pra mim, alguns aspectos, assim, do que a Michelle Zauner, ela traz ali, não sei, não consegui me conectar. Não foi que eu não me identifiquei, eu realmente não consegui me conectar e isso acabou atrapalhando a leitura. Eu sempre vi muitos elogios a esse livro e também por isso que eu estava tão animada para ler. Então eu fiquei meio assim quando eu não amei, né? E aí quando eu postei no Instagram falando o que eu tinha achado, né, apontando essas questões que não me agradaram tanto, várias pessoas, inclusive pessoas que também viveram luto de pai, mãe, né, ou de outras pessoas próximas, me disseram que concordavam e que também tinham sentido isso. Então, eu me senti menos estranha, sabe? Menos sozinha nessa minha opinião. Mas como eu falei, é um bom livro. Eu acho que para quem tá passando pelo luto, né, que como eu falei é um processo eterno,
sempre vale a pena fazer leituras do tema, né? Porque a gente se sente confortado, mesmo que a gente não se identifique, que a gente não se conecte de alguma forma com a dor daquela pessoa, a gente lembra que a gente não está sozinho nessa dor. Agora, uma coisa que a gente tem que falar sobre Os Prantos do Mercado é um livro muito sincero, assim, é realmente um relato muito honesto, né, da autora, e dá muita fome, porque ela fala muito de comida. E para quem, né, é descendente de asiáticos, tal, é bem interessante, porque com certeza vai encontrar elementos não só da cozinha, mas da criação, da cultura, né, e de coisas que fazem parte da nossa bagagem nesse livro. Aí eu vou comentar agora o quê? O 54º livro, que é Carrie Soto Está de Volta, que é um livro que eu amo, da Taylor Jenkins Reid. É o meu top 3, assim, não sei se terceiro ou segundo lugar, mas tá ali no meu top 3 da autora. E a Carrie Soto é uma personagem maravilhosa, né? Ela faz uma aparição muito rápida em Malibu Renasce. E ela é daquelas personagens da Taylor que você vai amar, você vai odiar, mas acima de tudo você vai saber quem ela é, né? É isso que a Taylor faz. Ela realmente nos conta quem aquele personagem é. E o que eu gostei muito de Carrie Soto é que a personagem tem um arco de desenvolvimento, mas ela nunca perde a essência, né? Então, nessa história, a gente vai acompanhando. Ela é uma tenista que está prestes a ter o recorde batido por uma outra tenista mais jovem, então ela decide sair da aposentadoria para não deixar que isso aconteça. E aí a gente vai acompanhando vários aspectos da vida dela e também do passado dela, da carreira dela. Taylor Jenkins Reid vai permeando essa história com questões de gênero, né, machismo, feminismo, também tem representatividade, várias representatividades, porque estamos falando de Taylor Jenkins Reid, né, afinal. E pra mim, essa leitura foi realmente uma metáfora a um jogo de tênis. É uma leitura ágil, que a gente não quer perder um segundo e ao mesmo tempo em que a gente quer que acabe, a gente também quer aproveitar a jornada, sabe? Carrie Soto também traz uma relação de pai e filha muito forte, que eu também gostei muito e eu li num momento muito oportuno. E por fim, é uma história sobre a subjetividade da perfeição. A gente acha que a perfeição é uma coisa muito objetiva, muito 100%. E como a perfeição, na verdade, não existe, né, a gente tem que escolher, eu acho, aspectos desse conceito em que a gente vai se dedicar mais, vocês entendem? E eu acho que Carrie Soto Está de Volta fala sobre isso, não dá pra ser 100% na vida, ninguém nunca vai conseguir, e a gente precisa fazer escolhas, a gente precisa rever as nossas prioridades, e tem vídeo aqui no canal sobre esse livro. Aí nós vamos para o 40º lugar, com Os Quatro Ventos, da Kristin Hannah, que a gente leu no Clube da Manita. Carrie Soto também a gente leu no Clube, mas eu tinha lido antes. E esse é um livro, né, uma ficção histórica sobre a Grande Depressão e também sobre a seca que afetou as grandes planícies nos anos 1930. A Kristin Hannah, ela é muito boa, né, em escrever dramas, mas drama mesmo, assim, que você vai virando as páginas e falando, meu Deus, esse povo nunca vai parar de sofrer. E Os Quatro Ventos, assim, é muito sofrido, como todos os livros dela, mas assim, você realmente fala, meu Deus, chega. E nessa história a gente acompanha uma mãe, né, que é outro ponto forte da autora, falar sobre maternidade, e essa mãe lutando pela sobrevivência dos filhos, né, da família dela, em meio a esse caos da Grande Depressão e da seca nas grandes planícies. Então, quando eu falo que ela tá lutando pela sobrevivência, é literal, né, ali tá rolando muita pobreza, muita injustiça, muito abandono, e essa mulher tem que lutar contra tudo isso para que a sua família sobreviva a todo esse caos. Mas como Kristin Hannah sempre traz o sofrimento por uma razão maior, né, a gente vê aqui uma história sobre o amor, né, sobre a força do amor em momentos de necessidade, sobre a resiliência de uma mulher e também sobre o amor em toda a revolução, né, que ele traz. Isso foi uma coisa que eu descobri quando eu me tornei mãe, né, eu acho que a gente sabe antes da gente ter filhos que esse amor é realmente diferente, né, mas a gente não tem noção do quanto o amor de mãe, de pai, é revolucionário, é uma revolução. A gente realmente encontra um tipo de força que a gente desconhecia antes, e eu acho que Os Quatro Ventos mostra isso muito bem. No 39º lugar, nós temos Gente Ansiosa, do Frederick Backman, que eu já comentei em algum vídeo recente, né, quando eu falei de Um Homem Chamado Ove, que eu não curti muito, né, ele ficou muito hypado em 2021, eu li nessa época, e pra mim realmente não funcionou. Eu achei uma história interessante e original, eu acho que esse autor ele é muito original, mas eu realmente não me conectei, e muito foi por conta do senso de humor dele, né, que é o ponto forte da obra dele, mas que pra mim não funciona, é um tipo de humor que não funciona, né, aquela comédia meio pastelão e tal, então pra mim realmente essa leitura não rolou muito, e eu acho que na edição brasileira, acho não, né, teve um probleminha ali de tradução, que nem dá pra explicar pra não dar spoiler, mas eu acho que isso, assim, não acaba com a leitura, mas compromete, né, porque acaba revelando ali, de certa forma,
uma das surpresas da trama, uma das reviravoltas. Então, acho que isso também não contribuiu. Mas, com certeza, o maior motivo é essa questão do estilo do Frederick Backman, né? De usar o humor de um jeito que não funciona muito pra mim. Depois, no 38º lugar, temos Impostora, que foi um livro que eu li recentemente, né, da R.F. Kuang, que é a autora de Babel e também A Guerra da Papoula, que são livros de fantasia. E Impostora, ele é um livro que se encaixa em muitos gêneros. Eu acho que, no geral, a gente poderia dizer que ele é um thriller, mas ele é um daqueles thrillers com... nem é exatamente um thriller, tá? Mas ele tem um ritmo de thriller que traz muitas reflexões, principalmente sobre questões de raça, e tudo isso atrelado ao mercado editorial. Então é um livro muito atual, que vai trazer muitas questões que nós, como leitores, vemos nos livros, nós, como consumidores, né, de conteúdo literário, vemos as discussões, as polêmicas rolando por aí, nós, como criadores de conteúdo, também sempre nos deparamos, né, com esse tipo de polêmica, de apropriação cultural e de racismo, né, dentro do mercado editorial, de falta de visibilidade para autores não brancos, por exemplo, falta de representatividade, ou muitas vezes uma representatividade que não é, na verdade, representativa de um grupo invisibilizado, enfim, né? São muitas questões e eu acho que a Impostora consegue cobrir muitas delas, assim. Eu acho que é um livro pra gente se entreter, ele é muito fluido. Ele tem alguns momentos bem tensos, assim, bem sombrios, que me surpreenderam e eu gostei bastante, mas realmente ele traz essas reflexões que eu acho que são muito importantes pra gente, como leitores, como criadores de conteúdo, como pessoas que eventualmente trabalhem no mercado editorial ou que queiram trabalhar no mercado editorial, e acima de tudo como pessoas realmente que estão buscando evoluir, aprender, se desconstruir e reconstruir, né? Então eu acho que Impostora é realmente um livro bem interessante. Não amei o final, devo dizer, mas não tirou o brilho do livro no geral. No 33º lugar, A Casa no Marcerulho, do T.J. Klune, que eu sempre ouvi muitos elogios, também li com um clube, e eu gostei, tá? Não me cancelem, eu gostei do livro, só que pra mim não foi tudo isso. Eu acho que em partes não ia ser mesmo, né, pra mim, pro meu gosto, e também porque eu tinha muita expectativa, porque todo mundo sempre fala, esse livro é perfeito, você vai amar, é maravilhoso, você vai favoritar, e não aconteceu, né, infelizmente, mas eu gostei do livro. Na verdade, assim, alguns pontos que não funcionaram tão bem pra mim. Eu não sou muito leitora de fantasia, só que quando eu vou ler fantasia, quando eu me disponho a ler o gênero, eu quero ler fantasia, sabe? Eu quero encontrar fantasia. E eu acho que A Casa no Marcerulho tem fantasia, mas não aquela... talvez não a dose que eu estava esperando, e aí talvez tenha sido uma questão minha, realmente, e não um defeito do livro. Mas eu gostei muito de como o autor usa a fantasia para falar sobre preconceito, né, sobre discriminação. Então, acho que ele ganha muitos pontos aí. Esse livro também tem representatividade LGBTQIAP+, que eu não vou dar mais detalhes para não dar spoiler, mas foi de um jeito muito bacana, assim, sabe? Eu gostei muito de ver a forma como o autor inseriu essa questão na história, tocando em alguns pontos ali importantes. E é isso, assim, eu acho que eu tinha uma expectativa errada, né, sobre esse livro, não errada, né, mas enfim, criei muitas expectativas, mas eu achei um livro bom normal, sabe, muito fofo, né, tem uma ambientação muito gostosa, personagens carismáticos, mas pra mim foi isso mesmo, não me cancelem. Depois, no 32º lugar, tem A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que faz parte, né, do universo Jogos Vorazes. Ele é uma prequel para a trilogia original, então a história se passa 60 anos antes da trilogia original, e conta a história de quem? Do Presidente Snow, né? Eu sou muito fã de Jogos Vorazes, não sei se vocês sabem, sou muito fã, já li várias vezes a série, amo os filmes também. E quando esse livro saiu em 2020, né, quando foi anunciado, eu decidi reler mais uma vez toda a trilogia para chegar sabendo tudo, né, em A Cantiga, embora seja uma prequel. E foi assim, maravilhoso, eu super recomendo que vocês façam isso, porque eu cheguei realmente dentro do universo, sabe? E eu tinha um medo de que a Suzanne Collins fosse humanizar o Snow, eu não queria isso, porque eu acho que as coisas que ele faz não são humanizáveis, mas ela não fez isso, sabe? Ela contextualizou, né? Ela contou a história dele e com isso ela acaba contextualizando algumas atitudes dele no futuro, né? Na trilogia original. Mas em nenhum momento eu senti que ela tentou humanizar, que ela tentou justificar, nem relativizar. E o mais legal é que assim, o Snow é muito novinho, né? Quando na Cantiga dos Pássaros da Serpente, acho que ele tem uns
18 anos. Mas a gente já consegue ver que aquele é o Snow, só que, né, numa versão beta. Então, essa construção é muito interessante, porque enaltece tanto a construção dele na trilogia original, como a construção que a Suzanne faz, né, nessa prequel. Então, eu gostei muito e agora eu tô muito ansiosa para o livro novo, que eu não lembro o nome agora, mas que vai contar a história dos jogos do Haymitch, né? Que eu acho que é uma coisa que todo mundo estava esperando. E depois eu espero que a Suzanne Collins, então, resolva contar a história dos jogos do Finnick. E no 29º lugar, nós temos A Metade Perdida, da Brit Bennett. Esse livro é o seguinte, eu li ele numa fase muito ruim, tá? Da minha vida. Eu tava no auge do puerpério, assim, não estava a fim de ler, eu li ele com o clube, então eu precisava ler para fazer o debate. Então eu não fiz uma boa leitura, mas eu gostei do livro, só que eu não consigo lembrar de muita coisa. Mas uma coisa que eu lembro que eu acho que é o ponto mais importante desse livro é que ele fala muito sobre colorismo, né? A gente tem lido muitos livros sobre racismo, racismo estrutural e etc. E óbvio que eu acho importante demais, mas ainda não lemos tanto, não falamos tanto sobre a questão do colorismo, né? O que é natural, porque a gente está, né, num processo ainda aí de aprender, de se desconstruir. Então, não é uma crítica. Mas esse livro fala justamente sobre essa questão. E eu achei esse o ponto mais legal, que foi o ponto que realmente me marcou, mesmo eu estando nessa névoa, né, do puerpério. Então, esse é o ponto que eu quero ressaltar aqui nesse super resumo sobre A Metade Perdida. No 18º lugar, temos Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin, não sei como fala, que foi um dos meus livros favoritos desse ano, né, por enquanto ainda está ali. E ele é um romance de formação sobre duas pessoas, né? Sobre o Samson Mazer e sobre a Sadie Green, que eles são amigos de infância e a gente vai acompanhar os dois crescendo juntos. E também a construção e desconstrução e reconstrução da relação conturbada que existe entre eles. Então é um livro que fala muito sobre essas relações humanas, sobre como muitas vezes parece que a gente não é compatível com alguém, mas ao mesmo tempo a gente não consegue viver sem essa pessoa, né? Então é uma dicotomia interessante que eu acho que a autora conseguiu expressar muito bem. A gente também tem representatividade asiática nesse livro. E também é uma história que faz a gente refletir sobre a apropriação cultural de um jeito bem interessante, assim, meio metalinguístico, sabe? Que eu achei bem legal. E também gostei muito nesse livro, uma outra coisa que eu gostei muito nesse livro foi o fato de que ele mistura referências pop com outras referências mais eruditas, tudo isso num contexto de criação de games, sabe? Então, eu achei que foi uma mistura que, assim, poderia dar muito errado, mas que deu muito certo. A autora realmente conseguiu condensar tudo isso de uma maneira genial, e eu amei. 17º lugar, temos um queridinho meu, que é o Malibu Renasce, também da Taylor Jenkins Reid. Esse é o meu favorito dela. Ele se passa na década de 80, mas, de novo, né, estamos falando de Taylor e é claro que ela vai abordar temas como sororidade, feminismo, objetificação da mulher. Mas o que realmente me conquistou, o que realmente me faz amar Malibu Renasce foi a forma como a Taylor trouxe os dramas familiares, né? Aqui a gente vai conhecer a Nina Riva e os irmãos dela. E é muito interessante a gente ver como cada pessoa reage de uma forma diferente às mesmas situações, né, às mesmas questões. Então, esses 4 irmãos estão ali inseridos no mesmo contexto, entre aspas, vivendo a mesma coisa, mas esses acontecimentos afetam cada um de uma forma, moldam cada um de uma forma. E é muito interessante a gente acompanhar tudo isso e também acompanhar como essa família sempre arranja uma forma de se reconstruir, né? Como muitas famílias na vida real. A gente passa por um monte de coisas, por perdas, por conflitos, por, enfim, milhares de dores juntos e cada um é afetado de uma forma e geralmente, né, de algum jeito a gente consegue se unir novamente. Acho que isso é muito parte do que é ser família e eu acho que Malibu Renasce fala sobre isso. No 12º lugar, temos A Empregada, que foi um grande hype do ano passado, também li com o clube. E assim, foi um thriller divertido, daqueles que você devora, você, né, nem vê as páginas passarem quando vê acabou. Mas eu achei que vale o hype quando você está procurando por um livro realmente que seja puro entretenimento, sabe? Um livro para devorar, para você se divertir. Mas assim, eu achei o final preguiçoso. Eu acho que ao longo da história, e principalmente no desfecho, tem várias conveniências, né? Eu sei que tem continuação, mas eu não li e não estou interessada. E eu acho que você tem que entrar muito, embarcar muito, mas muito mesmo na vibe ali da autora pra
cair nessa história, sabe? Então é isso, eu acho que ele vale o hype se você quiser um livro realmente para se divertir. Se você quiser algo um pouquinho mais do que isso, já não funciona. Mas foi uma leitura legal, assim, de fazer. Aí no 11º lugar, temos Leitura de Verão, da Emily Henry, que também foi um hype. Esse eu li, embora não seja muito o tipo de livro que eu tenho o costume de ler. Foi o segundo livro que eu li depois que o Julian nasceu. E eu tava querendo algo leve, depois de ler do Maqui, do King. E aí eu peguei, então, Leitura de Verão. E eu gostei. Assim, eu não amei, mas eu gostei. Eu acho que é aquele tipo de livro clichê, né, que a gente começa a ler sabendo como vai terminar, o que não é um problema, principalmente porque a autora surpreende a gente com o desenrolar da história, né? Então, é um livro leve, de certa forma, mas que traz muitos dramas familiares e que é uma jornada de autodescoberta. E eu acho que a autora trabalhou tudo isso muito bem. O que eu mais gostei de Leitura de Verão foi da relação da protagonista com o pai, né? Além de ter ali, de falar sobre luto, eu acho que a relação deles mostra uma coisa que é óbvia, mas que às vezes a gente demora para entender, que é, os nossos pais são pessoas como nós, né? Eles têm passado, eles têm sonhos, eles têm vontades, eles têm falhas, enfim, são seres humanos exatamente como nós, e eu acho que às vezes a gente demora para entender, para internalizar isso, e eu acho que a história, né, a relação da protagonista com o pai dela é exatamente para mostrar isso, né? Além disso, Leitura de Verão também fala sobre violência doméstica, sobre negligência parental, e o que eu gostei é que fala desses temas de uma forma leve, né, que se encaixa ali no gênero, mas também com responsabilidade. Então, não é um livro favorito nem nada, mas eu gostei bastante. O 10º lugar também é da Emily Henry, agora entrando no top 10, eu vou listar todos os livros para vocês e vou comentar os que eu li. De Férias com Você, né, da Emily Henry, no 10º lugar. No 9º lugar, a gente tem o Manual de Assassinato para Boas Garotas. No 8º lugar, a gente tem a lista de convidados da Lucy Foley, que eu não li, mas eu abandonei. Vou aqui deixar, né, a observação de que eu estava numa fase ruim de leitura e que eu não gostei do primeiro livro da autora que eu li, que foi A Última Festa, que era um livro que eu tinha altas expectativas e eu não curti. Ele tem uma atmosfera legal, mas assim, todos os personagens muito chatos assim. Eu sei que thriller muitas vezes tem muitos personagens chatos, né, até por uma questão de, entre aspas, necessidade do gênero, mas esses eram assim, insuportáveis, não rolou. E eu não lembro muito bem, assim, do desfecho, mas não foi algo que, nossa, me surpreendeu. E eu acho que eu me irritei tanto com esses personagens ao longo da leitura, que pra mim, assim, realmente não funcionou. E aí eu comecei a ler a lista de convidados na esperança, né, de pegar um livro dela que eu gostasse, e não aconteceu. Então eu abandonei, mas só queria fazer esse comentário. No 7º lugar nós temos É Assim Que Começa, da Colleen Hoover, que eu não li também, eu só li É Assim Que Acaba. No 6º lugar, A Hipótese do Amor, que eu também não li. No 5º lugar, nós temos A Vida Invisível de Ed La Rue, ou La Rue, como vocês quiserem, que eu li e que eu não curti. De novo, eu não sou uma leitora de fantasia, eu tava justamente tentando ser, né, tipo, não ser leitora de fantasia, mas ler mais fantasia. E aí o que aconteceu? Foi em 2021 que eu fiz essa leitura, quando esse livro estava bem comentado. Em primeiro lugar, eu achei que o livro teria mais fantasia, que era o que eu estava buscando naquele momento, e eu achei que ele não teve tanta, sabe? Mas, mais uma vez, pode ter sido uma questão de expectativas erradas, né? Porém, o que eu realmente não curti tanto é que eu achei um livro muito grande para a história, tá? Eu gosto de livros grandes, mas esse eu achei muito grande para a história que foi contada. E eu gostei muito da premissa, né? Porque a Ed La Rue é uma pessoa que ninguém lembra dela, né? Você conhece ela aqui, ela vira as costas, se ela virar de volta, você não vai saber quem ela é. Então eu achei essa premissa bem interessante, eu até acho que a Vi Schwab conseguiu trazer algumas reflexões interessantes sobre um tipo de liberdade que pode ser boa e pode ser ruim, que existe nesse esquecimento, né? Mas eu achei que isso ficou tão em segundo, terceiro, quarto plano, que foi uma coisa que me incomodou. E no fim eu achei que esse livro foi uma história de amor, né? E aí tem 2 pontos. Eu não sou muito de histórias de amor, assim, livros sobre histórias de amor. Então, é um gosto meu. Mas eu também acho que foi uma história de amor mais do mesmo, sabe? Que não trouxe um elemento novo, que não usou muito, tanto, ou da forma que eu esperava, ou que eu gostaria, essa questão do esquecimento e tal. Então, pra mim não funcionou. Mas eu sei que muita gente gosta desse livro, então, né, eu respeito. No 4º lugar, nós temos Daisy Jones and the Six, também da Taylor Jenkins Reid, que é
é o último livro da minha lista dela, assim, não desgosto, não acho ruim, nada disso, mas eu acho que os outros livros dela são muito... Na verdade não é o último, é o penúltimo, porque o último é Para Sempre Interrompido, que é muito fraquinho. Mas é realmente um livro que é uma boa leitura, né? Até porque ele é narrado em forma de documentário, então é uma leitura muito fluida, muito dinâmica, e eu gosto desse tipo de formato, né? Então foi uma leitura bem gostosa, mas assim, não me tocou especialmente, né? Ele é um livro realmente muito sobre sexo, drogas e rock and roll, se passa nos anos 70. Eu gostei muito dessa vibe, dessa atmosfera e tal. E eu achei muito interessante como, apesar desse formato de entrevistas, a Taylor Jenkins Reid conseguiu construir os personagens muito bem, porque esse é um formato muito legal, mas que pelo próprio, né, pela própria construção da narrativa, é difícil você se aprofundar em algumas coisas, né, ou em alguns personagens, justamente porque são conversas mais superficiais, né, não tem um fluxo de consciência e tal, não tem ali um narrador que onipresente ou onisciente, né? Então, a proposta realmente desse estilo de narrativa é ser um pouco mais superficial e não de um jeito ruim. Mas a Taylor conseguiu dar uma profundidade interessante para esses personagens, uma tridimensionalidade. Apesar de não estar entre os meus favoritos da Taylor, inclusive eu prefiro a série, porque tem as músicas, né? E tem o Sam Claflin também. Mas enfim, eu acho que é um livro bem interessante, assim, e dentro da proposta dele é um ótimo livro. Mas eu acho que os outros livros dela são muito superiores. No terceiro lugar, nós temos Quarta Asa, que eu não li. No segundo lugar, nós temos A Biblioteca da Meia-Noite, que é um queridinho meu, assim, tipo, amo muito. E esse livro do Matt Haig eu li em 2021, quando ele saiu pela Tag. Então não tinha muita gente falando sobre ele, né? Então eu não tinha expectativas. Às vezes eu acho que parte do segredo pra gente gostar de um livro é não ter expectativas, né? Mas enfim, e é um livro que tem um tema que eu gosto muito, que é realidades paralelas, multiverso, o famoso e se, né? E eu acho que o autor trabalhou tudo isso de uma maneira muito íntima, sabe? Ele é um livro que, pra mim, pelo menos, eu até fiz um vídeo sobre ele na época, que me tocou de uma maneira muito dentro, sabe? E o que eu achei maravilhoso nesse livro é que, trabalhando essa questão do multiverso e das realidades paralelas, das pessoas que nós poderíamos ser, né, se a gente tivesse feito outras escolhas, o Matt Haig, ele conseguiu mostrar como a gente romantiza muito o que a gente não teve, o que a gente não foi, o que a gente não fez. Né? É muito... Claro que às vezes a gente fala, poxa, né, não devia ter feito tal coisa, mas no geral a gente pensa muito sobre as escolhas que a gente não fez, o que é normal, né? Porque a gente não sabe como seria, e a gente fica ali conjecturando e fantasiando sobre ter feito outra escolha e ter ido por um caminho melhor, principalmente quando a escolha que a gente fez não deu certo, né? Mas eu acho que isso é importante, a gente ter consciência de que é uma romantização, né? O problema não é romantizar exatamente, não é fantasiar, mas o problema é a gente não ter consciência de que a gente está fazendo isso e acabar preso num ciclo de sempre achar que fez a escolha errada ou que poderia ter feito uma escolha melhor. Eu acho que o grande trunfo desse livro, que não tem uma premissa exatamente original, né, é justamente esse. É um livro melancólico, inclusive ele tem gatilhos, tá, de depressão e outros temas, então já fica aqui o aviso, mas apesar dele ser melancólico e dele ter esse lado, né, que eu falei muito íntimo, assim, nem sei se essa é a palavra, mas é a que me vem à mente, ele também é um livro muito positivo, eu achei, pelo menos, né, porque eu acho que esse livro, A Biblioteca da Meia-Noite, ele celebra as nossas possibilidades, o nosso potencial, né? Talvez, como seres humanos, a gente nunca vá alcançar, ou poucas pessoas irão alcançar o total potencial, né? Porque isso depende, são muitas variáveis para a gente chegar lá. Mas eu acho que é reconfortante a gente saber desse potencial que a gente tem, né? E que esse potencial fica com a gente até o fim. Então sempre é um momento de você recomeçar de alguma forma, de você se reinventar. Eu acredito muito nisso, né? Então eu acho que esse livro traz essa mensagem muito positiva. E quando a gente conhece todas as outras vidas da Nora Seed, né, que é a protagonista desse livro, a gente pensa automaticamente nas nossas outras possíveis vidas, que teriam se desenrolado a partir dessas outras escolhas, mas eu acho que acima de tudo mostra que nós sempre seríamos a mesma pessoa em todas essas vidas, claro, com outros contextos e com outras ramificações da nossa personalidade desenvolvidas, mas ainda assim é a mesma pessoa. Então, no fim, o que importa não é o que a gente tem, não é o que a gente faz, né? Não é nada disso, é o que a gente é. Eu acho que esse livro é sobre isso. E já deu pra perceber que eu amo muito ele também. E no primeiro lugar, outro livro que eu amo, que é A Paciente Silenciosa,
do Alex Michaelides, que é um dos meus thrillers favoritos, se não o favorito. Uma história que eu gosto muito, que eu panfleto demais desde 2019, quando eu fiz essa leitura. E é um thriller que eu acho maravilhoso, por quê? Porque ele é um livro para devorar, é um desses livros para se divertir, né, para entreter, mas também é um livro que traz reflexões, ele é muito pautado na psicologia, né, eu achei bem, assim, eu sou leiga, né, mas eu achei que ele explora alguns aspectos da psicologia de uma forma bem interessante, então ele traz também esse lado um pouco mais embasado, né, mais fundamental, nada assim, né, de quebrar a cabeça, só tô dizendo que ele é um pouco mais estruturado, vamos dizer assim. Uma outra coisa que eu gosto é como o autor, né, ele é descendente de gregos e ele traz essa questão, né, da ascendência grega para a história, não só em elementos, mas também na construção da narrativa dele. Eu acho que ele evoca um pouco das tragédias gregas. Não vou falar muito para não, né, causar não falar mais do que eu devo, mas ele traz isso também dentro da narrativa, não só com elementos, com referências. E por fim, tem uma reviravolta que me surpreendeu bastante e que eu acho muito interessante porque ela é construída, né? Eu falei muito no vídeo do Massacre da Família Hope, que eu publiquei na semana passada, que eu gosto muito de thrillers que têm reviravoltas que são construídas ao longo da história. A Paciente Silenciosa é um grande exemplo disso, né? Talvez não seja aquela reviravolta, pra mim foi, mas talvez não seja, nossa, uau, caramba, explodiu a cabeça, mas ela é muito bem construída. E eu queria poder falar mais sobre isso, mas não vou, porque senão vou dar spoiler. Mas é isso, ela é inteligente, sabe? Ela não te manipula, ela te manipula, mas não fica escondendo fatos, não fica jogando, sabe? Ela realmente é construída. É isso que eu posso falar. Então, é um livro que eu gosto muito. Se você gosta de thriller, por favor, leia Paciente Silenciosa, porque vale muito a pena. Então, esses eram os livros que eu queria falar sobre, dessa lista de 60, né, dos melhores publicados nos últimos 5 anos, de acordo com os membros do Goodreads. A lista completa tá aqui na caixinha de descrição desse vídeo para vocês darem uma olhada. Tem outros títulos lá que parecem ser bem interessantes também. Quero saber quais vocês leram dessa lista, tanto dos que eu falei quanto dos que eu não mencionei. E se vocês têm vontade de ler algum também, me contem aí nos comentários. E por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.